Queres mudar a tua vida? Começa por mudar aquilo que tu dizes a ti mesmo. Bora lá! Olá, seja muito bem-vindo a mais um Follow Thinkers. Espero que te encontres bem. Hoje gostava de falar e de te perguntar se já pensaste nas palavras que tu dizes a ti mesmo. Já o fizeste? Pensa nas palavras que tu dizes a ti mesmo. Qual é o teu discurso interno? O que é que tu dizes à tua mente inconsciente? De quem tu és? Daquilo que tu és capaz? Já fizeste? E eu trago-te este assunto porquê? Porque acredito sem dúvida que aquilo que nós dizemos a nós mesmos é, sem dúvida, o diálogo mais importante que nós podemos ter na vida. Tu até podias ir falar com o Presidente dos Estados Unidos. Esse não é o diálogo mais importante da tua vida, descansa. O diálogo mais importante da tua vida é aquilo que tu tens para contigo mesmo. Aquilo que tu dizes todos os dias, quando te levantas, quando te deitas, enquanto estás a tomar banho, enquanto estás no trabalho, aquilo que tu dizes a ti mesmo, aquilo que tu dizes perante uma adversidade, aquilo que tu dizes perante uma situação boa, de festejo, aquilo que tu dizes perante quando aprendes uma coisa nova, é esse diálogo. Esse diálogo é super importante. Eu gostava de contar uma história verídica que exemplifica isto mesmo. Provavelmente já ouviste falar de Thomas Edison. Edison, que nasceu em Ohio, foi responsável pelo registro de mais de 2.300 patentes, portanto um incrível gênio, invenções que foram super importantes e moldaram de certa forma o percurso da humanidade. Portanto estamos a falar aqui de uma pessoa diferente, sem dúvida. E Edison, portanto ele quando tinha 8 anos de idade, ele não era definitivamente um bom aluno, não era. Ele portava-se mal, ele nunca estava atento nas aulas. Ele recusava-se a decorar as lições, portanto aquilo que a maioria fazia dos outros colegas, ele não o fazia, ele recusava-se a fazê-lo. Ele parecia que tinha mesmo problemas de atenção, não conseguia estar atento, estava sempre despenteado, era mal comportado. E um dia o professor, que também ao que parece definitivamente não gostava muito de Edison, deu-lhe uma carta, entregou-lhe uma carta para ele entregar à sua mãe. E assim fez. Edison levou a carta para casa e entregou a carta à mãe. A mãe, quando abriu a carta, começou a chorar. E então leu a carta para Edison, que dizia: o seu filho é um gênio e nós não temos capacidade para o ensinar nesta escola. A partir desse momento, Edison convenceu-se que era, de facto, um gênio. Porque se o professor diz que ele é um gênio, Edison acreditou, sem dúvida, que é um gênio. E depois toda a sua história, todo o seu percurso, foi aquele que nós conhecemos. Portanto, mais de 2.300 invenções super importantes. Mais tarde, a sua mãe veio a falecer e Edison encontrou, por acaso, essa mesma carta que o professor lhe tinha dado. Edison, quando abriu a carta, leu-a e a carta, na verdade, dizia: o seu filho tem problemas mentais, nós não vamos ensiná-lo mais nesta escola. Nós recusamos-lo a ensinar porque ele definitivamente não consegue aprender, ele tem problemas mentais. Edison também começou a chorar e percebeu nesse momento a importância que a sua mãe teve no seu percurso. As palavras da sua mãe, que simplesmente por ter lido uma coisa diferente, convenceu naquele momento de que ele era um gênio. A verdade é que ele veio mesmo a ser um gênio. E é fácil nós perguntarmos como é que teria sido se a mãe tivesse lido a carta tal e qual como era. Do que é que Edison se teria convencido. E isto mostra-nos o poder das palavras. Porque se um professor diz a uma criança que ele é um gênio, ele passa a ser um gênio. Portanto, o que é que nós dizemos aos nossos filhos? O que é que nós dizemos aos nossos amigos? O que é que nós dizemos aos nossos pais? O que é que nós dizemos a nós mesmos? Faz toda a diferença.
sem dúvida alguma. As palavras, não é por acaso que Robert Kiyosaki diz-nos que muda as tuas palavras e mudas a tua vida. Começa a ter atenção ao teu discurso, ao teu diálogo. Quando fazes exercício, quando estás a aprender uma coisa nova, quando estás num momento desafiador, numa adversidade, presta atenção se o teu discurso te limita ou se podes mudar as tuas palavras e começar a ter um discurso que te alavanque, que te faça crescer, que te faça aprender com todas essas situações. Muda as tuas palavras e muda a tua vida. Lembra-te da história de Edison, porque quantos mais génios não haverá por aí que não sabem que o são e que o podem ser. Porque se queres ser uma pessoa melhor, torna-te primeiro uma pessoa melhor. Até à próxima.